Olá pessoal, hoje vou mostrar para vocês como construir o gráfico da função quadrática usando o GeoGebra. Vamos lá? Então pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o GeoGebra e vai clicar em gráfico, tá? Vai ficar com essa tela aqui. O que você vai fazer aqui nessa caixa branca do lado? Você vai digitar F, tudo minúsculo, tá? Abre parênteses, X, dá um setinha para o lado, igual. Aí você vai digitar AX. Coloca aqui o chapéuzinho, um espaço, vai ficar ao quadrado. Mais BX, mais C. Essa é a função quadrática na sua forma geral. Olha lá, ele desenhou a parábola que está em verde. Vocês perceberam aqui no canto esquerdo, superior esquerdo, que ele construiu 3 pontos? Isso aqui são controles deslizantes. Com eles a gente consegue alterar os coeficientes, ó. Quando o A ele determina a parábola, se ela é mais... Quanto maior o A, mais próximo aí, mais fechada ela fica, né? Mais próxima ela fica do eixo Y. E quando ele fica negativo, olha o que acontece, a parábola inverte. Quanto mais negativo, mais próximo do eixo Y também, ó. Olha que legal, então. Assim a gente consegue verificar isso, tá? O B, olha só o que acontece quando a gente mexe em B. A parábola, ela percorre um espaço aí, tá? Ela faz tipo um desenho de uma parábola também. A gente vai ver depois isso, tá? E agora o C, olha o que acontece com a parábola, ó. Ela se desloca na vertical. Ela se desloca na vertical. Então, gente, olha só o que a gente vai fazer. Espera que eu vou deixar assim, vai ficar melhor, ó. A gente ficar mais visível, tá? A gente vai construir agora o vértice, porque existe o vértice da parábola, né? No caso da parábola aqui, vamos ver onde está o vértice? Olha só, vamos digitar aqui, ó, V maiúsculo igual. Abre parênteses, você vai colocar assim, ó, abrir outro parênteses e vai colocar menos B, põe uma barra para divisão, ele vai fazer isso, sobre 2A. Você vai dar um espaço, vem aqui e põe uma vírgula. Gente, o vértice é um ponto, é uma coordenada. Então, ele precisa de dois parâmetros aí, né? Precisa do valor de x e o valor de y. Então, a gente determina o x do vértice usando essa fórmula que eu acabei de colocar. Menos b sobre 2a. E o y do vértice, a gente determina fazendo menos, a gente vai colocar menos b. Aí você vai colocar uma barra, tá? Para dar certo aqui. Embaixo você coloca 4A e volta lá em cima e continua ali porque não acabou a de cima. É menos B ao quadrado, tá? Opa. Menos B ao quadrado. Menos 4AC. Gente, na realidade isso é o menos delta, tá? Porque o delta não é B ao quadrado menos 4AC? Lembra lá da equação do segundo grau? Quando a gente quer encontrar as raízes? A gente não tem o delta, que é B ao quadrado menos 4AC? Tá aí, ó. Pra gente achar o x do vértice, a gente usa o menos delta sobre 4A. Então, feito isso, ó, o que a gente vai dar um enter, depois aqui, ó, dá um espaço, dá um enter. Olha lá o que acontece. Ele achou o vértice da parábola. Então, não importa se eu mexer no A, ó, o vértice, ele continua ali. Tá? Ele marcado, ó, automaticamente. Dependendo do valor, o vértice vai estar no lugar, ó. Dependendo do A. O vértice muda de lugar dependendo do A. Vocês perceberam? Ó, olha que legal. Tá? Então, olha só. E olha só se eu mover o B, ó. O vértice também muda de lugar. Tá vendo? O vértice se altera. Então, o vértice ele é dependente do A e do B. Tá? Mas se a gente mexer no C, olha o que acontece também com o vértice, ó. Ele se desloca pela vertical. Vocês estão percebendo que ele se desloca sempre em linha reta se eu mexer em C? Ele também, então o vértice ele depende dos 3 coeficientes.
Tanto que os três coeficientes estão na fórmula aí do x do vértice e do y do vértice. Tá? No x do vértice está o B e o A, no y do vértice está o A, o B e o C. Vamos fazer o seguinte para vocês perceberem melhor. Ó. Como que o vértice desloca quando a gente mexe no ponto C. Por quê, gente? O gráfico está aí. A gente já construiu aí o gráfico da função quadrática usando aí o GeoGebra. Agora eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês algumas coisas que a gente pode tirar a conclusão. Então eu vou pegar aqui esse instrumento aqui, reta perpendicular, e vou clicar no ponto V aí que ele criou, que é o do vértice, e aqui na reta, na reta X. Olha lá o que ele fez. Ele fez uma reta e chamou de G. Então vamos pegar essa reta aí, G, e vamos colorir ela só para ela... Vamos selecionar ela e mudar a cor dela. A gente pode pôr ela laranja, tá? Então você percebe uma coisa agora. Eu vou mexer no C e vocês vão perceber, ó, o que acontece com o vértice. Ele se desloca por essa reta. Olha que interessante, gente. Gostaram? Muito legal, né? Olha que legal. Mexendo no C, ele se desloca por essa reta. Olha a equação da reta aqui do lado, ó. Olha aqui, ó. Vou selecionar ela aqui, ó. Tá vendo aqui que tem uma setinha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês com a caneta, ó. Olha aqui a equação da reta, gente. Vou apontar com uma seta. Tá vendo, ó? É porque tudo que a gente faz aqui nesse espaço aparece aqui do lado nessa caixa. Então aqui, ó, a equação dessa reta é x igual a menos meio. É uma reta que ela é perpendicular ao eixo y, tá? Deixa eu apagar essa seta aqui. Então, gente, olha só. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai mostrar para vocês. A gente vai fixar o B e o C. Eu vou fixar o B e o C. Eu vou deixar o B como 1 mesmo, tá? E o C eu vou deixar também como 1, tá? Pra gente arredondar tudo para 1 aí. Tá? E a gente vai ver um negócio aqui. Quando o A varia, olha só o que acontece. Olha lá. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rastro. A gente vai clicar aqui no ponto V, tá? E a gente vai vir aqui em configurações, exibir rastro, tá? Então agora a gente vai perceber, quando eu mexer o A, ele vai deixar um rastro. Olha lá o que acontece, ó. Olha o que está acontecendo. Olha que legal. Então, se perceberam o rastro que ele deixou? Tá vendo? Olha só que interessante, gente. Ele percorre uma reta, tá? Só que vocês perceberam que tem uma parte, uma região aqui, que ele não passa, tá? Quando ele inverte. Então, a gente vai analisar isso. O que a gente faz? Ó, vamos apagar esse rastro, tá? E vamos, então, fazer o seguinte. Vamos marcar aí o lugar geométrico, tá? Que esse ponto aí descreve. Então, a gente vai vir aqui, ó, em lugar geométrico nessa ferramenta. Vai apertar aqui no controle deslizante A e depois no V. Olha lá. Ele descreveu, então, o lugar geométrico. Ou seja, é por onde o ponto percorre quando a gente altera o A. Quer ver? Vamos alterar o A, ó. Olha lá. É por onde é o espaço, né, geométrico que o ponto percorre. Vocês perceberam que ele não é contínuo? Que ele tem um corte ali, ó. Deixa eu voltar isso aqui. Vocês perceberam aqui, gente, ó, que não é contínuo? Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Ó, ali, ó. Perto do 1 aqui, deixa eu circular para vocês. Nesse lugar aqui, deixa eu mudar a caneta, colocar um vermelho. Aqui, ó. Perceberam que tem tipo um buraco ali? Então, a gente vai analisar isso daí. Gente, então, olha só. Por que então, o ponto do vértice... Ó, deixa eu ligar isso aqui, ó. Vocês vão entender, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Por que o vértice, né, o ponto ali do vértice, ele não consegue passar por este ponto? Tá vendo, ó? Olha o que vai acontecendo com ele, ó. Olha lá. Ele chega perto, mas não passa por aquele ponto. O que acontece? Quando o coeficiente A tende a zero... X do vértice e Y do vértice, que são os pontos que formam esse ponto V aí, tende a menos infinito, tá?
Agora, olha lá o que está acontecendo. É o que está mostrando para vocês essa animação. Agora, quando o coeficiente A tende a mais infinito, ou seja, um número muito gigante, o x do vértice tende a zero, tá? E o y do vértice tende ao coeficiente C. Então, eu vou pausar aqui, ó. Olha lá, ó. Olha o que está acontecendo, ó. Vou colocar aqui, ele vai tender a mais infinito. O valor máximo dele aí é 5, por conta que eu coloquei um limite ali de 5 a menos 5, tá? Para o ponto A. Mas você tá vendo onde ele parou? Então ele ficou próximo ali, o x do vértice ficou próximo a 0. E o y do vértice ficou próximo ao 2, que é o C. Mas ele não está no 2. E agora eu vou colocar então, vamos mostrar o contrário, ó. Quando o coeficiente A tende a menos infinito, então olha lá, quando ele está lá menos 5, olha o que acontece. O x do vértice tende a 0 também, e o coeficiente C, aliás, o y do vértice, ele tende a menos infinito, tá? Então olha só, se eu puser aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu mostrar, se eu colocar aqui, ó, exibir rótulo, nome e valor, olha lá, vocês vão entender. Olha lá, quando ele estiver tentando a mais infinito, olha lá, o menos 5 ele tá? Quanto mais para o infinito negativo, ou seja, menos 1000, menos 1 milhão, o primeiro ponto aqui, gente, ó, o primeiro ponto, o 0, 1, mais vai ficar próximo de 0, mas nunca vai chegar a 0, tá? E o segundo ponto, que aqui tá 2,05, quanto mais para o infinito negativo for, menos 1 milhão, menos 10 milhões, mais perto do ponto 2, ou seja, do C, mais perto do C ele vai estar. Porque, ó, se eu alterar C, ó, vou alterar C aqui para 3. Espera aí. Ó, vou alterar C para 3, tá? Espera aí. Ah lá, o ponto mudou para próximo de 3. Então, o que acontece? Quando o A tende ao menos infinito, acontece isso. O ponto aí do vértice, o x tende a 0, e o y do vértice tende a C. E quando é o contrário, quando o A tende a mais infinito, ele vai tender a 0 também e também a C, mais próximo de C. Tá vendo que eu mudei o C para 3 e aqui, ó, tá perto de 3, ó, 2,95. E esse aqui também tá perto de 0, menos 0,1. É isso que está acontecendo. E quando o A fica perto de 0, quer ver? Eu vou mostrar para vocês, ó. Perto de 0, olha o que acontece. Eles tendem a menos infinito, tá? Então, olha só. Quando o coeficiente A tende a 0, x do vértice e y do vértice tende a menos infinito, tá? Então, quanto mais próximo de 0, mais vai ficando assim. Ó. Olha lá, menos 0,1. Entendeu? Olha lá. Tá? Então, quanto mais próximo de 0, mais para o infinito eles vão ficando. Tá? Portanto, a gente conclui que quando B e C são diferentes de 0, tá? O ponto do vértice que não vai existir é o ponto 0C, tá? Não vai existir esse ponto pertencente ao vértice 0 e C. Tá bom, gente? Para fechar o nosso vídeo, a gente vai fixar o ponto A e C, tá? Eu coloquei A igual a 1, C igual a 1 também. A gente pode até mudar. Não, vamos deixar C igual a 1 e A igual a 2. Tanto faz, gente, não vai mudar nada. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai criar aqui, vai aqui clicar em V e vai no rastro de novo, exibir rastro. Olha só quando eu alterar B, olha só o que ele desenha, gente. Ele desenha uma parábola, tá? Legal, né, gente? Então olha só o que acontece, ó. Desenhou uma parábola, como se fosse espelhada. Se eu pegar aqui, eu vou desativar esse rastro, tá?
Pera aí, gente. Deixa eu mudar aqui, deixa eu aumentar aqui. Olha só. Vou clicar nessa opção aqui, ó, lugar geométrico. Eu clico no controle deslizante B e depois no V. Olha lá. Ele nos mostra o lugar geométrico que o ponto V vai percorrer quando a gente altera o coeficiente B. Deixa eu colocar ele aqui de uma outra cor. Olha lá. Olha só, então, quando eu altero o B, olha lá o que acontece, ó. Os pontos do vértice percorrem essa parábola aí. Tá? Olha que interessante. Com A e C fixo, o B fica percorrendo essa parábola. Olha só. Todinho, ó. Olha lá. Ele tem um limite porque tanto eu coloquei o B aí, todos os coeficientes, os máximos e os mínimos deles são 5 e menos 5, tá? Por isso que não vai mais, mas se eu aumentasse ele iria. Então a gente pode fazer todas essas análises aí a partir então da função quadrática. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal. Até mais, galera. Valeu!